Bertold Brecht, A ferida de Sócrates. Sócrates, o filho da parteira, que com seus diálogos ajudava amigos a dar à luz com facilidade e brincadeira pensamentos bem formados, proporcionando-lhes assim seus próprios filhos, em vez de designá-los como bastardos, como fariam outros professores. Era considerado não apenas o mais inteligente dos gregos, mas também um dos mais corajosos. A sua fama de homem valente parece-nos totalmente justificada quando lemos em Platão com que presença de espírito e determinação o mestre esvaziou o copo de cicuta que lhe foi oferecido em nome das autoridades em reconhecimentos aos serviços prestados aos seus concidadãos. Mas alguns de seus admiradores consideraram necessário falar também sobre sua coragem no campo de batalha. Com efeito, Sócrates participou na Batalha de Délio e fê-lo como soldado de infantaria ligeira, pois nem pela sua qualidade, que era sapateiro, e nem pelos seus rendimentos, era filósofo, tinha condições para servir nas armas mais nobres. Contudo, como seria de se esperar, seu valor era de natureza muito especial. Na manhã da batalha, e antes desta começar, Sócrates preparou-se o melhor possível, mastigando cebola, o que, na opinião dos soldados, dava coragem a um combatente. Seu ceticismo, em muitas áreas, o predispôs à credulidade em muitas outras. Ele era contra a especulação e a favor da experiência prática. Por isso não acreditava em deuses, mas acreditava em cebolas. Infelizmente, o tubérculo não tivera qualquer efeito sobre ele, pelo menos não imediatamente. E Sócrates trotava agora com uma expressão sombria no meio de uma sessão de hóplitas que se dirigiam em fila única para tomar posição no meio de algum restolho. Atrás e à sua frente caminhavam instáveis jovens dos arredores de Atenas, que chamaram sua atenção pelo fato de que os escudos dos arsenais atenienses eram pequenos demais para proteger soldados tão gordos quanto ele. Isso já havia ocorrido a Sócrates, pois notara soldados de ombro muito largos, cobertos apenas pela metade por aqueles escudos ridiculamente estreitos. A troca de pontos de vista entre os seus companheiros de fila, o anterior e o posterior, sobre os lucros que os grandes fabricantes de armas obtinham com a fabricação de escudos tão pequenos, foi interrompida pela ordem. Parem! Ocupem as posições! Soldados de infantaria sentaram-se na palha e um capitão deu um sermão em Sócrates por tentar fazê-lo no escudo. Mais do que a reprimenda em si, ele ficou perturbado com o tom de voz monótona usado pelo oficial. O inimigo devia estar por perto. A visibilidade era praticamente nula, devido à neblina leitosa da manhã. Porém, o som de passos e o barulho de armas indicavam a planície estava ocupada. Sócrates recordou com consternação uma conversa que tivera na noite anterior com um jovem nobre, oficial de cavalaria, que conhecera algum tempo antes, nos bastidores de um teatro. Um plano, mestre, explicou-lhe o jovem. A infantaria não deve sair da sua posição, mas deve resistir firmemente ao ataque do inimigo. Enquanto isso, a cavalaria avança pela ravina e o ataca pela retaguarda. A depressão devia estar bem longe, à direita, perdida na neblina. E aí a cavalaria estaria pronta para o ataque. O plano lhe parecera bom, ou pelo menos não de todo ruim. Planos são sempre feitos, principalmente quando você é menos forte que o inimigo. Mas quando chega o momento da verdade, esquecemos tudo e começamos a bater à torta e à direita. O plano é, na verdade, uma coisa, e o que o inimigo permite que você faça é outra. Agora, na luz cinzenta da manhã, o plano parecia simplesmente
repugnante a Sócrates, o que significa que a infantaria teve que resistir ao ataque do inimigo. O normal era ficar feliz quando o acidente era evitado. Agora, porém, a arte consistia justamente em receber o golpe. Foi uma pena que o general fosse cavaleiro. Certamente não havia tantas cebolas em todo o mercado quanto um soldado de infantaria necessitaria em tal ocasião. E como era antinatural estar ali, tão cedo da manhã, sentado no campo de batalha, com 10 ou mais quilos de ferro no corpo e uma faca de açougueiro na mão, em vez de descansar pacificamente na cama. Era certo que a cidade fosse defendida em caso de ataque. Caso contrário, ficaria exposto a todo tipo de contratempos. Mas por que a cidade foi atacada? Por que os armadores, proprietários de vinhas e comerciantes de escravos estabelecidos na Ásia Menor perseguiram os armadores, proprietários de vinhas e comerciantes de escravos persas? Que razão? De repente, todas as crianças congelaram. Da esquerda, um grito abafado, acompanhado de sons metálicos. Emergiu da neblina e se espalhou rapidamente. O ataque do inimigo havia começado. A seção se levantou. Todos estavam examinando o nevoeiro com os olhos arregalados. A 10 passos de Sócrates, um homem ajoelhou-se para invocar os deuses gaguejando. Tarde demais, pensou o filósofo. Tarde demais. De repente, como em resposta, um rugido terrível foi ouvido mais à direita. O grito de Sócrates parecia ter se transformado num grito de agonia. Sócrates viu uma pequena barra de metal emergir da neblina, um dardo. Finalmente apareceram as poderosas silhuetas dos atacantes, turvas pela neblina. Oprimido pela sensação de que talvez tivesse esperado muito tempo, Sócrates virou-se desajeitadamente e correu. A armadura e as caneleiras pesadas dificultavam seus movimentos. Eles eram muito mais perigosos que um escudo, pois não era fácil livrar-se deles. O filósofo correu. Ofegante, porém entre a barba por fazer, tudo dependia de ele conseguir vantagem suficiente sobre eles. Ele confiava que os bravos rapazes que deixara para trás resistiram ao inimigo enquanto fosse necessário. De repente, uma dor infernal percorreu de um lado para o outro. A sola do pé esquerdo parecia arder, tanto que, por um momento, ele pensou que não conseguiria resistir. Sócrates caiu no chão com um gemido, mas levantou-se novamente com um novo grito de dor. Com os olhos perdidos, ele olhou em volta e percebeu o que estava acontecendo. Ele havia caído em um arbusto. Estava completamente cercado por sebes cheias de espinhos afiados. Um deles deve ter ficado preso na sola do pé. Com os olhos turvos pelas lágrimas, ele procurou cautelosamente um lugar para sentar. Ele deu algumas voltas em uma perna antes de cair pela segunda vez. Ele teve que retirar o espinho imediatamente. Prestou atenção ao barulho do combate. Parecia espalhar-se de ambos os lados, mas devia estar a uns 100 passos dele. No entanto, estava se aproximando lenta e perceptivelmente. Sócrates não conseguira tirar a sandália. O espinho atravessou a fina sola de couro e penetrou profundamente na carne. Como foi possível a um soldado defender seu país com tal calçado? Cada puxão que ele dava na sandália lhe causava uma dor terrível. Completamente exausto, Sócrates deixou cair os ombros. Pendência. Seu olhar triste caiu sobre a espada ao lado dele. Uma ideia iluminou sua mente. Nunca uma ideia surgida em um diálogo foi tão bem recebida por ele como aquela. A espada poderia ser usada como faca? No preciso momento em que Sócrates pegou na arma, ouviu o som abafado de passos. Um grupo de soldados emergiu da vegetação rasteira. Graças aos deuses, eles eram dele. Quando o viram, pararam de andar por um momento. É o sapateiro, ele os ouviu dizer. Então eles continuaram seu caminho. Mas agora também se ouviam ruídos vindos da esquerda e vozes de comando numa língua estranha. Eles eram os persas.
Sócrates tentou se levantar. Ele se apoiou na espada, que era um pouco curta, só um pouquinho. Então viu emergir pela esquerda, uma pequena clareira, um grupo de soldados lutando entre si. Ele ouviu gemidos e o som de metal, rombudo contra metal ou couro. Desesperado, ele pulou para trás com o pé bom. Quando tentou colocar o pé machucado no chão, ele tremeu de dor novamente e desabou gemendo. Os combatentes, que não eram muitos, estimavam-se que eram 20 ou 30 homens, finalmente chegaram a poucos passos do filósofo. Ele ainda estava sentado no chão, entre dois arbustos, olhando impotente para o inimigo. Ele não conseguia se mover. Tudo era preferível a sentir novamente aquela dor horrível no pé. Ele não sabia o que fazer. De repente, começou a gritar. Para ser mais exato, diremos que ele se ouviu gritar. Ele ouviu um rugido profundo saindo de sua poderosa caixa torácica, como se viesse de um tronco. Aqui, minha terceira sessão. Meninos, deem a eles o que eles merecem. E ao mesmo tempo surpreendeu-se ao pegar na espada e brandi-la num rodopio para se defender de um soldado persa que, armado com um dardo, acabara de emergir da vegetação rasteira. A arma foi projetada lateralmente e arrastando o homem atrás dela. Sócrates ouviu-se rugir pela segunda vez. Não voltem nem um pouco, meus filhos. Já os temos onde queríamos, aqueles filhos das putas. Crapolos, vamos pro cesto. Nulos, à direita. Vou fazer picadinha do primeiro que vejo dar um passo para trás. Para sua surpresa, Sócrates viu 2 de seus companheiros ao seu lado, olhando para ele, aterrorizados. Rugido, disse ele em voz baixa. Ruge, pelo amor de Deus. O queixo dos 2 homens caiu de horror, mas o outro começou a rugir. O persa à frente deles levantou-se com movimentos desajeitados e desapareceu imediatamente na vegetação rasteira. Um pequeno grupo de soldados gregos saiu cambaleando da clareira, parecendo completamente exaustos. Os persas haviam fugido, assustados com o barulho, pois temiam uma emboscada. O que está acontecendo aqui? Perguntou Sócrates, que ainda estava sentado no chão, um de seus compatriotas. Nada, ele respondeu. Não fica aí olhando para mim em estado de choque. Correr de um lugar para outro e fingir que dá ordens para que não descubram que somos poucos. É melhor voltarmos. Outro homem ofereceu hesitante. Não ceda 1 centímetro, protestou Sócrates. Vocês são galinhas? E como ao soldado não basta ter medo, mas também precisa de sorte, de repente ouviu-se um galope de cavalos acompanhado de gritos altos, bastante distância. Agora com absolutamente clareza. Desta vez os gritos foram proferidos em grego. Todos sabem que a derrota sofrida pelos persas naquele dia foi desastrosa para eles. Com isso a guerra terminou. Quando Alcebíades chegou ao mato à frente da cavalaria, pôde ver como um pelotão de soldados de infantaria carregava nos ombros um dos seus, um sujeito muito gordo. O general parou o cavalo e reconheceu Sócrates. Soldados contaram-lhe como aquele homem conseguiu, com a sua resistência inabalável, dar coragem aos seus camaradas no momento em que começaram a vacilar. Soldados conduziram Sócrates triunfantemente à corte. Então, ignorando seus protestos, sentaram-no em cima de uma das carroças de forragem. Assim o filósofo voltou à cidade, rodeado de soldados suados e gritando. Seus companheiros o carregaram nos ombros até a sua modesta casa. Lá sua esposa, Xantippe, preparou-lhe sopa de feijão. Ajoelhada diante do fogão, soprando fogo nas 2 pontas, a mulher olhava para ele de vez em quando. Sócrates não se moveu da cadeira onde os seus camaradas o sentaram. — Que aconteceu com você? — Meu? Ele murmurou. — Nada. — Então, o que é que dizem sobre suas façanhas? Perguntou Xantippe. — Exageros, respondeu Sócrates. Essa sopa cheira tão bem. Como vai cheirar se ainda não acendeu o fogo?
Você deve ter feito suas travessuras de novo, disse a mulher com raiva. Amanhã serei motivo de chacota de todos quando for buscar pão. Eu não fiz nenhuma palhaçada. Eu lutei. Você estava bêbado? Não? Consegui fazer com que resistissem quando já iam recuar. Como você vai fazer alguém resistir se você não é mais capaz de resistir a si mesmo? Exclamou Xantippe, levantando-se, pois a lenha havia começado a queimar. Passe meu saleiro, que está sobre a mesa. Não sei, disse Sócrates com voz lenta e pensativa. Talvez seja melhor eu não tomar nada. Meu estômago está um pouco enjoado. Eu já te disse isso. Você está bêbado. Tente se levantar e andar um pouco pela sala para que eu possa ver se o que digo é verdade ou não. A incompreensão injusta de Xantippe o exasperou, mas ele não quis se levantar e mostrar a ela que não conseguia andar. Sua esposa era extremamente astuta quando se tratava de descobrir quaisquer pontos desfavoráveis nele. Certamente não o ajudou se a verdadeira razão de sua firmeza durante a batalha fosse descoberta. Enquanto cuidava do caldeirão que colocava no fogo, Xantippe contou-lhe suas suspeitas. Estou convencido de que seus ilustres amigos conseguiram para você uma posição segura na retaguarda, provavelmente na cozinha. Eles devem ter recomendado você bem. Sócrates olhou tristemente para a rua pela janelinha e viu como as pessoas iam de um lugar para outro com lanternas brancas. Todos comemoraram a vitória. Seus ilustres amigos não haviam procurado para ele uma posição na retaguarda, e mesmo que o tivessem feito, ele não teria aceitado, pelo menos em princípio. Ou pareceu-lhe lógico e natural que o sapateiro fosse para a guerra como um simples soldado. Eles não levantaram um dedo por você. Ele é sapateiro, eles vão contar um ao outro, e ele será sapateiro a vida toda. De que outra forma poderíamos ir vê-lo em seu chiqueiro e passar horas e horas conversando com ele, e depois ouvir como todo mundo diz: olha, mesmo que ele seja sapateiro, muitas pessoas ilustres vão vê-lo, que sentam ao lado dele e falam sobre filosofia. Turma de merda. Chama-se filerfobia, apontou Sócrates com indiferença. Xantippe lançou-lhe um olhar hostil. Você está sempre me corrigindo. Eu sei que eu sou ignorante, mas quem mais lhe traria um balde de água de vez em quando para que você pudesse lavar os pés? Sócrates estremeceu com isso e esperou que Xantippe não tivesse percebido o que estava acontecendo. Pedulínio teve que ser evitado a todo custo. Graças aos deuses, a mulher continuou a sua história. Então você não estava bêbado, nem seus amigos conseguiram uma posição segura para você na retaguarda? Isso significa que você se comportou como um açougueiro. Suas mãos estão ensanguentadas, hein? E mesmo assim, quando penso em pisar em uma aranha, você enlouquece. Não pense que chupo o dedo e vou acreditar na sua façanha. No entanto, você deve ter feito algo inteligente, para que agora eles venham dar um tapinha nas suas costas. Mas eu vou arrancar a verdade de você. Disso você pode ter certeza. A sopa estava pronta. Seu cheiro era realmente sedutor. A mulher tirou o caldeirão do fogo e, usando o tecido do vestido como um pano para não queimar os dedos, colocou-o sobre a mesa e começou a servir a sopa. Sócrates pensou se seria melhor recuperar o apetite. A ideia de ter que se aproximar da mesa o deteve a tempo. Ele estava desconfortável. Ele claramente sentiu que as coisas ainda não haviam acabado. Ele tinha certeza de que momentos muito desagradáveis o aguardavam. Era impossível para eles deixarem sozinho alguém que havia decidido lutar contra os persas. Agora, nos primeiros momentos de alegria após a vitória, era natural não pensar naquele a quem devia a vitória. Todos estavam mais do que ocupados, alardeando suas próprias façanhas. Mas amanhã ou depois de amanhã, todos veriam o colega receber todo o crédito.
e seria então que todos distinguiriam Sócrates. Muitos proclamariam o sapateiro como o verdadeiro herói do dia para ofender os outros. Mais de uma pessoa guardou rancor de Alcebiades, por exemplo. Com prazer malévolo, ele seria responsabilizado pelo fato de um simples sapateiro ter sido o verdadeiro arquiteto do triunfo. Mas sua coluna doía mais do que nunca. Se ele não tirasse a sandália logo, poderia ocorrer envenenamento no sangue. Não faça tanto barulho quando você come, ela disse para ele. A mulher permaneceu com a colher na boca, como se estivesse paralisada. O que está acontecendo? Nada. Garantiu o marido apressadamente, assustado. Estava pensando. Xantippe levantou-se, fora de si de raiva. Recolocou o caldeirão no fogo e saiu correndo da sala. Sócrates deu um profundo suspiro de alívio. Levantou-se o melhor que pôde da cadeira e caminhou apoiado em uma perna só até a cama, mas não sem virar o rosto mais uma vez, caso sua esposa aparecesse. Xantippe entrou novamente para pegar o chale e olhou com desconfiança para o marido, que estava deitado imóvel na rede de couro. Por um momento a mulher pensou que afinal alguma coisa devia estar errada com ela, e ela ia perguntar o que ela tinha, porque no fundo ela era muito viciada nele. Porém ela pensou 2 vezes, saiu da sala com uma expressão taciturna, pronta para participar das comemorações na companhia de um amigo. Sócrates teve um sonho agitado e acordou preocupado. Ele finalmente tirou a sandália, mas não conseguiu tirar o espinho. Meu pé estava muito inchado. No dia seguinte, a mulher acordou menos hostil. Naquela noite, ela ouviu a cidade inteira falando sobre seu marido. Realmente algo tinha que ter acontecido para as pessoas ficarem tão impressionadas. Não lhe ocorreu, porém, que o marido tivesse conseguido deter uma seção inteira do inimigo. Ele era incapaz de algo assim? Enfrente um público inteiro com suas perguntas. Sim. Mas para uma seção de soldados? Impossível. O que aconteceu então? Ela ficou tão desconcertada que levou o leite de cabra para a cama dele. Sócrates não fez nenhum movimento para se levantar. Você não quer sair? Perguntou Xantippe. Não estou com vontade, rosnou o marido. Essa não era uma maneira de responder a uma esposa solista, mas Xantippe pensou que talvez o marido não quisesse se expor ao olhar das pessoas, então ela deixou passar a resposta ofensiva. Nessa mesma manhã chegou o primeiro visitante, um casal de jovens de família abastada, como os que formavam o círculo habitual do filósofo. Sempre o trataram como professor, e alguns até escreviam o que ele dizia como se fosse algo muito especial. Os jovens visitantes apressaram-se em informá-lo de que nada se falava em Atenas exceto sua façanha. Essa foi, segundo eles, uma data histórica para a filosofia. Então Xantippe estava certo. Na verdade, era chamada de filosofia. Sócrates demonstrou com efeito que um grande espírito contemplativo poderia ser ao mesmo tempo um grande homem de ação. Sócrates deu-lhes ouvidos atentos. Ele parecia ter desistido de sua habitual dicacidade. Enquanto os jovens conversavam, ele parecia ouvir ao longe, como se ouve o estrondo de uma tempestade, uma espécie de riso enorme, o riso de uma cidade inteira, de um país inteiro. E aquele riso, ainda distante, aproximava-se, no entanto, a cada momento, sem pausa. De repente, todos se sentiam contagiados pelo riso. Os transeuntes que circulavam na rua, os comerciantes e os políticos no mercado, os artesãos em suas pequenas oficinas. Você está falando bobagem, exclamou o filósofo com súbita determinação. Eu não fiz nada. Os jovens se entreolharam, sorrindo. Então um deles exclamou. Exatamente o que dissemos. Sabíamos que você iria agir assim. Porque toda essa gritaria, de repente, perguntamos ao Eusópolo, na frente da academia. Já se passaram 10 anos desde que Sócrates realizou os maiores feitos intelectuais e ainda assim ninguém se virou para olhar para ele. Agora ele vence uma batalha e toda Atenas fala dele.
Você não entende, perguntamos. Quão vergonhoso é tudo isso? Sócrates gemeu. Mas eu não venci essa batalha. Eu apenas me defendi quando eles me atacaram. Essa batalha não me interessou. Não sou armeiro, nem possuo vinhas na região, então não tenho motivos para lutar. Os meus camaradas de armas eram pessoas sensatas dos arredores de Atenas, pessoas que não têm interesse na guerra. Eu fiz a mesma coisa que eles. Na verdade, antecipei meus companheiros. Isso é tudo. Os dois jovens ficaram atordoados. Mas foi exatamente isso que dissemos. Eles exclamaram. Ele não fez nada além de se defender. É a sua maneira particular de vencer batalhas. Permita-nos voltar ao ginásio sem demora. Interrompemos um debate sobre esse tema só para vir cumprimentá-lo. E eles afastaram, voluptuosamente envolvidos em uma discussão. Sócrates permaneceu em silêncio na sua rede, apoiando-se nos cotovelos. Ele olhou para o teto, enegrecido pela fuligem. Ele não estava errado em suas previsões sombrias. A esposa observava-o de um canto da sala, enquanto ele remendava a saia velha dela com movimentos quase mecânicos. De repente, Xantippe perguntou em voz baixa. Bem, o que há por trás disso tudo? Sócrates ficou surpreso. Ele olhou hesitante para sua esposa. Era uma mulher desgastada pelo trabalho, com um peito que parecia de ferro e olhos muito tristes. Eu sabia que poderia confiar nela. Xantippe serviria como seu cajado quando até seus próprios discípulos disseram dele: Sócrates, não é esse sapateiro que nega os deuses? A mulher recebeu um marido ruim, mas ela não reclamava com ninguém, exceto ele. Por outro lado, não se passou um único dia sem que Sócrates voltasse à noite com fome da casa de um dos seus discípulos ricos e se encontrasse sem o seu pedaço de pão e o seu pedaço de toucinho à sua espera na mesa. Ele se perguntou se não seria melhor contar tudo a ela. Mas então ele pensou que muito em breve seria forçado a fingir e contar todos os tipos de mentiras em sua presença toda vez que as pessoas viessem vê-lo para falar com ele sobre suas façanhas. Assim como os dois meninos tinham acabado de fazer, que todos que seria impossível para ela, pois ela tinha consciência da verdade, já que a estimava. Então ele deixou as coisas como estavam e simplesmente disse: Este quarto cheira a sopa de feijão da noite passada. A mulher lançou-lhe um olhar cheio de suspeita. Naturalmente, a situação deles não lhes permitia jogar fora a comida. Ele estava apenas tentando distrair a atenção dela. Xantippe ficou cada vez mais convencida de que algo estava errado com seu marido. Por que ele simplesmente não se levantou? É verdade que os lençóis sempre grudavam nele pela manhã, mas isso acontecia porque ele também ia dormir tarde. Ontem à noite ele fez isso muito cedo, e hoje a cidade inteira estava de pé comemorando a vitória. As lojas não haviam aberto. Uma parte da cavalaria retornou às 5 da manhã, depois de perseguir o inimigo. Todos puderam ouvir o som dos cascos. Xantippe sabia que seu marido era apaixonado por reuniões humanas. Cada vez que acontecia uma dessas reuniões, Sócrates passava o dia inteiro na rua, puxando conversa com todos. Por que ele não levantou hoje? A porta escureceu repentinamente. 4 magistrados entraram na sala. Pararam no centro e um deles disse num tom rotineiro, ainda que cordial, que tinha a missão de conduzir Sócrates ao Areópago. O próprio general Alcebíades ordenou que lhe fossem prestadas honras pelo seu feito guerreiro. Um forte murmúrio vindo da rua indicava que os vizinhos estavam reunidos em frente à casa. Sócrates sentiu um suor frio escorrer por ele. Ele sabia que não tinha escolha, a não ser se levantar, mesmo que rejeitasse o convite que lhe foi oferecido. Teria pelo menos que dizer algo gentil e acompanhar aquelas pessoas até a porta. Então eles notariam seu pé, imediatamente saberiam de tudo. Em vez de se levantar, Sócrates caiu de costas no travesseiro duro e disse carrancudo: Não preciso de honras.
Diga ao Areópago que tem um encontro marcado com alguns amigos às 11 horas para discutir uma questão filosófica que muito nos interessa e a qual, com grande pesar, não posso comparecer. Esses eventos públicos me dão nos nervos e também eu estou muito cansado. Ele acrescentou esta última frase porque estava irritado por ter mencionado filosofia e disse as honras no início porque esperava poder se livrar de seus visitantes mais facilmente, sendo rude. Os magistrados compreenderam perfeitamente e, virando-se, saíram de casa, sobrecarregando as pessoas reunidas no exterior. Eles vão te ensinar a ser educado com as autoridades, comentou Xantippe com raiva. Dirigiu-se para a cozinha. Sócrates esperou que sua esposa saísse. Então, virando-se o mais rápido que pôde, sentou-se na beira da cama sem tirar os olhos da porta por um momento. Ele então tentou, com muita cautela, colocar o pé doente no chão. Não havia nada para fazer. Encharcado de suor, deitou-se na rede. Meia hora se passou. Sócrates pegou um livro e começou a ler. Quando não movi meu pé, quase não senti nada. Então apareceu seu amigo Antístenes. Sem tirar a capa, Antístenes permaneceu aos pés da cama, tossindo convulsivamente e coçando a barba, desgrenhada no pescoço, enquanto observava Sócrates. Você ainda está entre os lençóis? Achei que só encontraria Xantippe. Na verdade, sair da cama foi para me interessar pela sua saúde. Ontem tive um forte resfriado, e é por isso que eu não me juntei a você. Sente-se, disse Sócrates laconicamente. Antístenes pegou uma cadeira no canto e sentou-se ao lado do amigo. Hoje à noite retomarei as aulas. Não vejo razão para prolongar este parêntese. Não. Claro que me pergunto se eles virão. Hoje são celebradas grandes festas. No caminho para sua casa encontrei o jovem Feston, e quando contei a ele que daria aula de álgebra esta noite, ele ficou muito entusiasmado. Expliquei a ele que ele poderia vir com o Cásio. Protágoras e companhia ficarão furiosos ao saberem que a Antístenes deu sua aula de álgebra no dia seguinte à batalha. Você conheceu mais alguém? Sim, com muita gente. Sócrates olhou para o teto com uma careta. Deveria ele confessar toda a verdade? A Antístenes? Ele tinha um pouco de confiança em seu amigo. Ele próprio nunca aceitou dinheiro pelas aulas, por isso não era concorrente de Antístenes. Talvez fosse apropriado explicar-lhe esse caso complicado. Cheio de curiosidade, Antístenes olhou para o amigo com seus olhos brilhantes de cricket e disse: Gorgias anda por aí dizendo que provavelmente você tentou fugir do inimigo e que, na pressa, tomou o rumo errado, em vez de recuar, avançou. Alguns caras de boas famílias prometeram dar a ele o que ele merece por dizer isso. Sócrates olhou para ele desagradavelmente surpreso. Que bobagem! Comentou com raiva. De repente ele entendeu que arma daria aos seus inimigos se revelasse a eles. Naquela noite, já de madrugada, lhe ocorreu a ideia de fingir que tudo tinha sido uma experiência destinada a testar até onde poderia ir a credulidade das pessoas. Há 20 anos que prego o pacifismo por toda a cidade, e um simples boato foi suficiente para que meus próprios discípulos me considerassem um guerreiro furioso. Mas isso exigiria que a batalha fosse perdida. Obviamente, não era apropriado começar a falar de pacifismo agora. Depois de uma derrota, até os líderes tornaram-se, por algum tempo, pacifistas. Depois de um triunfo, até os últimos cidadãos declararam-se apoiantes incondicionais da guerra, pelo menos até perceberem que para eles a vitória ou a derrota eram quase a mesma coisa. Não, obviamente, ele não poderia usar o pacifismo como arma. Da rua veio o som de cascos. Um grupo de cavaleiros parou diante da porta e o próprio Alcebiades entrou na sala com um passo ao lado. Bom dia, Antístenes. Como vai o negócio da filosofia? Ele perguntou com uma voz radiante, dirigindo-se ao homem deitado na cama.
no Areópago estão furiosos com a tua resposta, Sócrates. Para brincar com eles, propus que, em vez de conceder-lhes os louros, você recebesse 50 chicotadas. Naturalmente, isso os incomodava, porque era exatamente o que deviam estar pensando. Mas insisto que você deve ir. Iremos ambos juntos, a pé. Sócrates suspirou. Dava-se muito bem com o jovem Alcebiades. Eles haviam bebido juntos mais de uma vez. Foi muito gentil da parte dele ter vindo pessoalmente procurá-lo. Ele sabia que não tinha feito isso com o único propósito de provocar o Areópago. E mesmo que eu tivesse feito apenas por esse motivo, seu propósito era honroso e merecia ser apoiado. Finalmente, ele falou pensativo, ainda balançando na rede. O vento está com pressa enquanto derruba os andaimes. Sente-se. Alcebiades começou a rir e puxou uma cadeira. Antes de sentar, fez uma reverência cortês a Xantipa, que estava parada na porta da cozinha, enxugando as mãos no colo. Ninguém entende vocês, filósofos, disse Alcebiades, com um pouco de impaciência. Talvez você já se arrependa de ter contribuído para a nossa vitória. Antístenes o convenceu de que não havia razões suficientes para apoiá-lo. Estávamos conversando sobre álgebra, disse Antístenes, rapidamente tossindo novamente. Alcebiades sorriu ironicamente. Eu não esperava mais nada. Não dê importância a tal fato. Não é isso. Bem, na minha opinião, Sócrates fez um gesto corajoso. Nada de extraordinário. Se você quiser, mas o que há de tão extraordinário, afinal, em um punhado de folhas de louro? Cerre os dentes e espere. Passa rápido, não dói. Assim que terminarmos, iremos tomar uma bebida. O general observou com curiosidade a figura larga e robusta que continuava balançando na rede, agora com mais vigor que antes. A mente de Sócrates começou a funcionar rapidamente. Uma desculpa acabara de lhe ocorrer. Ele poderia dizer-lhes que havia torcido o pé na noite anterior ou naquela manhã, no momento em que os soldados que o carregaram nos ombros depois da batalha o derrubaram. Poderíamos até apontar essa história argumentando que ela demonstrava claramente quão facilmente os tributos dos concidadãos podem trazer infortúnios para alguém. Sem interromper o golpe, Sócrates levantou-se até ficar sentado. Depois esfregou o braço esquerdo com a mão direita e disse em voz lenta: Acontece que meu pé, ao pronunciar esta palavra, o filósofo, o seu olhar, hesitante porque se tratava agora de pronunciar a primeira das mentiras, até aquele momento limitara-se a permanecer calado, pousou sobre Xantippe, que permanecia à porta. Sócrates pareceu perder a voz. De repente ele perdeu o desejo de contar-lhes a história que acabara de inventar. Não era verdade que ele tivesse deslocado o pé. A rede parou. Escute, Alcebiades, disse ele com energia e num tom de voz muito calmo. Não há questão de coragem neste caso. Assim que a batalha começou, ou seja, assim que vi aparecerem os primeiros persas, fugi. Não é verdade, porém, que tenha tomado a direção errada. Eu fugi para a retaguarda, simplesmente. Mas entrei em apuros. Aí eu peguei um espinho no pé e não consegui continuar. Foi então que eu comecei a desferir golpes à torta e à direita, e se um dos nossos tivesse passado por mim, com certeza eu também o teria acertado. No meu desespero eu comecei a gritar sobre outras seções para que os persas acreditassem que éramos muitos. Uma ideia absurda, pois naturalmente os nossos inimigos não entendiam grego. Parece, no entanto, que eles próprios estavam bastante nervosos. Eles não aguentavam aquela gritaria depois de tudo que tiveram que suportar durante o avanço. Ficaram, portanto, como que paralisados por alguns momentos, então chegou a nossa cavalaria. Isso é tudo. Por alguns segundos o silêncio completo reinou na sala. Alcebiades olhou para o filósofo. Antístenes levou a mão à boca para abafar uma tosse, que desta vez foi natural. Da porta da cozinha, ocupada por Xantippe, veio uma gargalhada alta. Antístenes disse secamente:
claro que você não poderia ir ao Areópago e subir os degraus mancando para receber os louros. Agora eu entendo você. Alcibiades encostou-se no encosto da cadeira e, semicerrando os olhos, observou o filósofo, que estava deitado na rede. Nem Sócrates, nem Antístenes olharam para o general. Ele se levantou novamente e agarrou um dos joelhos com as duas mãos. O rosto de seu belo jovem se contorceu por um segundo, mas ele não revelou seus pensamentos ou sentimentos. Por que você não disse que tinha outros ferimentos? Perguntava. Porque tenho um espinho no pé, respondeu Sócrates bruscamente. Ah, é por isso, disse Alcibiades. Entendo. E levantando-se, ele se aproximou da cama. Que pena não ter trazido minha própria coroa. Dei para minha assistente guardar. Se eu tivesse aqui, eu teria dado a você. Acredite quando digo que o considero um homem corajoso. Não conheço ninguém que, em circunstâncias semelhantes, tivesse tido a coragem de ser honesto como você fez. E, sem dizer mais nada, ele saiu rapidamente da sala. Depois de lavar o pé doente e remover o espinho, Xantippe comentou taciturnamente. Você poderia ter tido envenenamento do sangue. Pelo menos, respondeu o filósofo. Pelo menos.